É uma grande alegria poder comentar, poder conversar sobre como que a gente faz para posicionar a mente para meditar, né? Então, como que é isso? O que é que, o que é que já foi dito a respeito disso, né? Então, por exemplo, por que diabos é que a gente consegue arrumar tanto tempo para assistir um seriado na Netflix, um filme, arrumar tempo para ficar no Instagram e não consegue passar 10 minutos sentado em meditação, né? Não consegue abrir espaço na mente para meditar. Como que é isso? Então, quando a gente fala em posicionar a mente para meditar, a gente está falando em quê? Estabelecer as bases sólidas para que a meditação possa de fato acontecer, né? Já que posicionar o corpo não é algo complexo, entender as etapas da prática também não é algo complexo. Na verdade, a própria instrução da prática de shamatha, por exemplo, que é uma meditação de tranquilização da mente, ela é bem simples. Mas é como se a gente entendesse aquilo, mas por algum motivo a gente não consegue internalizar, a gente não consegue pôr aquilo em prática, né? Então, por que é que isso acontece? Então, o que acontece é que é o seguinte, ó. A gente vai tomar como base o que é chamado conjunto de ensinamentos, chamado de os 4 pensamentos que transformam a mente. Tá? Então, esses 4 pensamentos que transformam a mente, eles nos levam a uma reflexão profunda sobre a maneira como nós estamos lidando, observando e encarando as coisas ao nosso redor. Tá? Então, o cultivo desses pensamentos ele é crucial para a gente poder purificar hábitos antigos, como, por exemplo, o desejo, o apego, a raiva, a agressividade escondida. Né? Só a gente sabe o contato mais íntimo com a nossa mente. Né? Que é até uma das coisas que saiu hoje no Instagram da Roda do Dharma. Né? Será que adianta mesmo uma pose muito forte, mas por dentro está tudo destroçado? Né? Então, geralmente a nossa mente começa a eleger muitas necessidades. E a gente acha que existe uma urgência em dar conta disso quanto antes. Né? Então a nossa lista de desejos ela é infinita. Eu mesmo me flagro, sabe? Às vezes eu entro na Amazon e eu vou olhar o meu carrinho de compras e o que tem de livro que eu gostaria de ter na minha biblioteca são muitos livros. Assim. Então aquilo vem como se fosse uma sensação de que tipo, é assim mesmo que eu vou me mover. Né? Daí o que acontece? A pessoa ela começa a se dar conta disso. A primeira reflexão que vem, que vai abrir caminho para os 4 pensamentos transformamentos, é justamente ela se perguntar: bom, mas como é que pode? Eu consigo abrir espaço na agenda para assistir seriados, filmes, para ficar de bobeira no YouTube, no Instagram e eu não consigo parar 15 minutos todo dia para meditar. O que é que está acontecendo? Né? Isso é uma boa pergunta. Então, os 4 pensamentos transformam a mente, eles vêm como um tipo de vacina, tá? Uma vacina para os venenos da mente não pegarem a gente de volta com tanta intensidade. E dessa forma a gente produzir uma mudança real e interna. E a gente continuar no caminho com uma atitude como o professor Alan Wallace diz, basta, eu não quero mais ficar me afogando em meus próprios anseios, minhas próprias urgências. Nem eu me aguento, como é que eu quero que outra pessoa me aguente? Né? Então a pessoa tem essa desconfiança. Então, sempre que a gente se sentir impotente diante da vida, na visão dos ensinamentos, a gente deveria olhar os 4 pensamentos que transformam a mente. Tá? Sempre que a gente sentir uma sensação de impotência, de que não dá, de que está difícil, a gente deveria olhar para isso. Porque os 4 pensamentos eles são como uma notificação de alerta sobre como que a gente está levando a nossa vida e boiando de um lado para o outro sem se dar conta. Né? Como que é isso?
Então, os 4 pensamentos, tradicionalmente, eles são apresentados como a vida humana preciosa, a impermanência, o karma e o sofrimento. Tá? Daí, hoje a gente vai estudar, a gente vai comentar, né, na verdade, porque falar desse conjunto de ensinamentos raro, precioso, em apenas 1 hora, é só um comentário, tá, galera? É só um direcionamento, tá? Vocês não achem que o que vai ser colocado aqui é o assunto todo em si. Ele vai ser mastigado aos poucos, né? Mas não é essa a intenção. A intenção é justamente direcionar, dizer, olha, isso aqui existe e isso aqui pode nos ajudar a posicionar a mente para meditar. Que é uma das queixas que mais eu recebo das pessoas que eu acompanho perto, né? Roberto, o que acontece que eu não consigo meditar? Às vezes é simplesmente porque a pessoa não foi apresentada aos 4 pensamentos. E quando a pessoa não é apresentada aos 4 pensamentos, é como se ela traísse ela mesma o tempo todo. Porque sempre vai surgir um desejo de apego, uma urgência, uma questão que vai ficar em aberto e a prática da meditação vai sendo deixada de lado. Então, como é que é isso, né? Então a gente começa já assim, liberdades e dotes de uma vida humana preciosa. Então a gente tem isso, galera. A gente tem uma vida que é uma vida humana e tem uma vida humana que é preciosa. Então, na visão dos ensinamentos, o que é que torna a vida humana preciosa? Essa é uma boa pergunta, né? Daí eu trouxe o seguinte, ó. O que é que dizem por aí sobre o tema? Afinal, uma pessoa chega pra gente e diz, olha, você sabe o que é que torna a vida humana preciosa? A pessoa diz, como assim? Ninguém nunca me fez essa pergunta, né? Será que alguém já vislumbrou o que é que seria essa vida humana preciosa? A resposta é sim. Então trouxe algumas citações, tá, de alguns professores e algumas professoras e professores da tradição a respeito desse tema da vida humana preciosa e qual a impressão deles sobre esse tema, né? Então, primeira citação, né? Abre aspas. Toda manhã, pense quando você acorda, 2 pontos. Eu estou vivo. Eu tenho uma preciosa vida humana e não vou desperdiçá-la. Eu vou usar todas as minhas energias para me desenvolver, para expandir o meu coração para os outros, para alcançar a iluminação para o benefício dos seres. Eu não vou ficar com raiva ou vou ficar pensando mal das outras pessoas. Eu vou beneficiá-los tanto quanto eu posso. Esse é o Dalai Lama, né? Primeira citação do Dalai Lama. Eu gosto de dar ênfase maior nessa questão de expandir o coração para os outros, né? Geralmente a gente está muito preocupado em eu, e eu, e eu, e eu. É importante, pessoal, cuidar disso que a gente está chamando de eu. Mas também seria importante se perguntar por que diabos é que esses mestres eles já começam falando em expandir o coração para fora? Porque o eu, que a gente está acostumado a se descrever, ele implode o coração. Ele implode. Ele tem essa armadilhazinha. Então, maravilhoso a gente já começar já com essa citação do Dalai Lama, né? Tipo assim, por que eu acordo de manhã mesmo? Vai começar daí. Depois outra citação de outro grande mestre, que é assim, abre aspas, segunda citação. Nem todas as vidas humanas são preciosas. Então, né? Nem todas as vidas humanas são preciosas. Para que uma vida humana seja considerada preciosa, são necessárias várias condições ou características. O ser humano que tem uma vida com essas condições pode gerar benefícios para si mesmo, ou seja, ele encontra um ponto de liberdade diante do sofrimento e, a partir daí, ele também ajuda outras pessoas a fazerem o mesmo. Aí aqui ele trouxe um detalhezinho a mais, né? O caminho é aqui e para lá. Aqui e para lá. Eu e os outros. O tempo todo, né? Mas, se essa pessoa é uma pessoa que causa mal aos outros seres, não há por que essa pessoa ter uma vida longa.
ela simplesmente vai continuar gerando desvirtude. Ela vai continuar gerando sofrimento para si mesma e para os outros. Mas a vida humana, por pior que ela aparente ser, ela é melhor do que qualquer existência em situações mentais infernais. Como, por exemplo, conviver dentro de uma ala de hospital psiquiátrico, por exemplo. Então essa fala é de Chagdu Rinpoche. Tá? Então, novamente, enfatizando, ou seja, a vida humana ela é preciosa quando eu começo a entender que eu posso gerar benefícios não apenas para mim, mas para os outros também ao meu redor, entende? Somos seres de relação, é isso. Seguindo, vamos aquecer a fala de hoje com as experiências desses grandes praticantes, né? Esses grandes mestres que vieram antes, ou seja, às vezes para a gente poder andar para frente, seria interessante entender quem já percorreu aquele caminho, para a gente poupar tempo, até mesmo para a gente poder ganhar confiança. Né? Então, abre aspas, terceira citação. Nós temos essa vida humana preciosa e é realmente uma oportunidade de aprendermos, de nos desenvolvermos e da gente se transformar. Então, 3 características de uma vida humana preciosa. Aprender, se desenvolver e se transformar. Se prosseguirmos mais ou menos da mesma maneira de como quando éramos crianças, ou seja, a gente fica feliz quando as coisas estão bem, mas a gente fica deprimido e com cara amarrada quando as coisas vão mal, o que é que de fato vai tornar de aprendizado essa vida humana preciosa? Né? Então isso é uma reflexão para a gente olhar, tá, galera? Todos nós sempre temos a oportunidade de reavaliar a nossa vida. Então eu tenho uma vida humana e tenho uma vida humana preciosa. Sobre o que é significativo para nós e sobre o que não é tão significativo. Mas, especialmente, quando somos mais uma vez lembrados do fato de sermos mortais, e mortal significa que em algum momento a gente vai morrer, isso é muito útil. Então, por exemplo, enquanto a gente inspira e expira, a gente está vivo. Isso parece óbvio, né? Pois é, mas no meio do cotidiano corriqueiro, a gente não lembra disso. Então, porque ainda que a gente não tenha morrido, somos convidados a olhar essa oportunidade de reconhecermos que, enquanto temos uma vida, devemos tirar o máximo proveito dela e realmente utilizá-la de forma hábil para beneficiar a nós mesmos e os outros. De novo, todo o caminho, qualquer coisa que seja apresentada no Dharma inteiro, no budismo, vai tocar esse ponto. Beneficiar a nós mesmos e os outros. Somos seres de relação. Isso não é uma maldição budista. Isso é uma constatação da realidade. Tá? Então, a tragédia da vida não é a gente nascer, envelhecer, adoecer e depois morrer. Essa não é a tragédia da vida. A tragédia é a gente ter uma vida humana que é tão preciosa e geralmente a gente começa a desperdiçar essa vida humana com coisas que talvez sejam insignificantes. Nós nos importamos com coisas que não são tão importantes e negligenciamos aquilo que é realmente significativo. Quem disse essa citação foi Gensuma Tenzin Palmo. Né? Então aqui, galera, trouxe três grandes mestres, tá? Dois grandes mestres e uma mestra da tradição que falam da experiência deles a respeito desse tema da vida humana preciosa. Daí eu vou trazer um pouco sobre o que é que seria isso, né? O que seria isso de vida humana preciosa? Então, da mesma forma que a gente dedica a vida humana e ela se desenrola, né? A vida humana tem essa questão, esse mistério de como que ela se desenrola em ciclos de criação, em ciclos de produção de recursos, em ciclos de estilo de vida que vai se adaptando geração após geração, o desenvolvimento do ser humano e a sua adaptabilidade nas diversas situações, as tecnologias que são criadas. Né? Por exemplo, a
A Coronavac ela foi produzida em tempo recorde em relação às outras pandemias, né? Então é espantoso que o ser humano ele possa observar aquilo e gerar isso em tempo hábil, né? Então, essa inteligência ela é útil. Essa inteligência que está olhando essa expansão, ela é útil. Porém, a gente vai adicionar uma inteligência que é chamada de inteligência contemplativa, que é o quê? A gente começar a olhar para dentro e perceber esse mundo interno, de modo a gerar um benefício real aos seres e gerar a liberação das causas do sofrimento e a pessoa entender de fato como que ela pode utilizar essa sabedoria que mostra para ela como transformar, como extrair a sabedoria a partir do sofrimento e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Tá? Então a gente tem essa vida humana, que é a vida humana comum, e agora vai transformar essa vida humana também em vida humana preciosa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui. Pessoal, é muito complexo e sofisticado a gente projetar um foguete para lançar para o espaço. O próprio avanço da medicina, né, como já falei, por exemplo, a produção da vacina para a Covid-19 é em tempo recorde. Então isso é espantoso, entende? Algumas doenças, como por exemplo a AIDS há um tempo atrás, matava que era uma beleza. Hoje em dia as pessoas já podem ter uma qualidade de vida melhor, elas podem ter uma vida humana melhor. Tá? Edifícios também, a maneira de construir hoje em dia está muito mais avançada do que, por exemplo, como os romanos construíam há um tempo atrás. Tá? Também a maneira como a gente cria entretenimento, uma maneira como a gente observa a arte, né? Então tudo isso nos toca, nos envolve, e tudo é muito profundo e bonito. Porém, a gente também poderia se perguntar, ainda que tudo isso aconteça, como anda o nosso desenvolvimento interno da compaixão e da sabedoria? Tá? Ou seja, temos uma vida humana, e enquanto a gente inspira e expira, como aproveitar melhor essa vida humana? Essa é uma boa pergunta, tá? Então eu vou deixar essa pergunta para vocês, que é como que a gente pode aproveitar melhor essa vida humana? E aí eu vou deixar algumas sugestões. Tá? Daí eu vou seguir para um outro tópico que eu coloquei aqui, que é por que você deveria cuidar da sua mente depois de acordar e antes de dormir? Deu para sacar? Depois de acordar e antes de dormir é o quê? O que é que eu estou fazendo com minha mente nas relações? Então, por exemplo, quando a gente acorda e vai entrar em contato com o mundo, aí eu trouxe algumas coisas aqui, né? Por exemplo, por que diabos a gente ainda dá vazão a brigas, críticas e um mau humor que por vezes parece infantil? Como se a gente sempre olhasse para as situações com uma mente de pobreza. Não pobreza material, tá? Pobreza é assim, nunca se satisfaz. Quem gosta disso é o Mick Jagger, né? O Rolling Stones, Keith Richards. I can get no satisfaction. Né? Não consigo ter satisfação. Né? Então, uma outra coisa que a gente poderia olhar com cuidado é como que a gente pode usar nosso corpo, nossa fala e nossa mente para criar situações negativas, como que isso acontece e como também que a gente pode criar situações positivas a partir também desse corpo, dessa fala e dessa mente. Ou seja, eu vejo os dois lados, né? Eu vejo luz e sombra. E como que a mente cria isso, né? Ou seja, o que é que a gente anda cultivando em nossa mente? Jacques Rinpoche gostava de enfatizar que a mente ela é como um grande jardim. Ou seja, você pode plantar sementes de negatividade, mas você também pode plantar sementes de positividade ali dentro. Basta que você conheça melhor como que esse jardim pode produzir as causas e condições para a positividade florescer. Né? Então, por exemplo,
essa reflexão aqui parece banal, galera, mas precisa ser levada em conta. Olha, acordou de manhã. Já viu que sorte que é ter uma boa saúde? Por exemplo, eu mesmo, quando era criança, eu tinha carteirinha VIP no hospital. Eu só vivia doente. Por que motivo eu não sei. Porque eu e meu irmão, a diferença de idade é 1 ano e 6 meses, então é muito pouco a diferença de idade entre eu e meu irmão. E a gente tinha a mesma criação, a gente comia das mesmas coisas e eu vivia em um hospital. Então, por exemplo, temos uma boa sorte em ter uma boa saúde, galera. Em ter algum nível de bem-estar, né? Bem-estar aqui eu nem coloquei uma coisa muito elevada, tá? Eu coloquei assim uma reflexão que é, olha, bem-estar é você tem água potável, você tem comida na hora que você quer, você tem uma cama para você dormir, você tem uma casa para você morar. Você já se deu conta disso assim? Reflexões básicas, mas precisam ser trazidas vez após vez, entende? Porque a mente sempre vai cair na posição da queixa. A mente usual, a mente do desejo de apego, vai cair na posição de queixa, na posição de pobreza, na posição miserável. E aqui a gente está vendo que, calma, não é bem assim que acontece, entende? Não é bem assim. Aí isso seriam reflexões mais externas, né? Como por exemplo, pessoal, a gente poder escolher qual é o tipo de alimentação que a gente quer, isso é algo formidável. Isso é algo formidável. Então, por exemplo, agora eu vou partir para um contexto mais da prática, né? Então, os contextos anteriores eram contextos mais genéricos, né? Contextos mais genéricos. Agora eu vou trazer para o contexto da prática, ou seja, a gente tem ensinamentos que foram preservados desde a época do Buda Shakyamuni até o momento atual. Então, já pensou como é que seria a gente poder descobrir tudo do zero, pessoal? Será que a gente caiu, já teve essa reflexão assim? Como é que seria descobrir a meditação do zero? Como é que seria descobrir o Dharma do zero? Como é que seria descobrir a compaixão do zero? Já pensou nisso? Depois a gente tem acesso a professores qualificados, né? Por exemplo, você vai no YouTube, aí tu põe Dalai Lama, vídeos. Tu põe Jitsuma Tenzin Palmo, coletânea de vídeos. Lama Padma-Santen, coletânea de vídeos. Lama Alam Wallace, coletânea de vídeos. Zakuntru Rinpoche, coletânea de vídeos. Elizabeth Matsindial, coletânea de vídeos. Joan Halifax, coletânea de vídeos. Então, coletânea, né? Ou seja, temos acesso a esse tipo de conteúdo. A gente também tem acesso a praticantes em algum nível, né? Não são professores, nem todos são professores, mas alguns são praticantes, ou seja, a pessoa se dá conta de que assim, poxa, mas é difícil avançar sozinho. Às vezes a nossa maior dificuldade é simplesmente dar o braço a torcer e pedir ajuda. É difícil a gente se colocar nessa posição de pedir ajuda, né? Tem um orgulhozinho nisso, assim. Então, no mínimo, a gente se dá conta de que, por exemplo, se a gente for lá no Google e colocar budismo online, a gente está em pandemia, né? A gente está em pandemia, precisa lembrar disso. Então, budismo online, ou comunidade online de práticas e meditação. Vão aparecer várias opções, pessoal. Por quê? Porque a pessoa entende que, por exemplo, descobrir tudo sozinho, dá muito trabalho. Outro ponto é, como eu estou em grupo, eu aprendo com o erro do outro e a partilha do outro também pode ser o meu aprendizado. Então a gente aprende pelo contato um com o outro, né? No mínimo, a gente tem alguém que a gente pode se apoiar. Porque por vezes, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas a gente começa a praticar e justamente porque a gente está praticando, o entorno começa a cobrar a gente, né? Aquela namorada ou namorado. Mas você está praticando, por que você está fazendo isso? Pois é, justamente porque eu estou praticando é que eu me dou conta de que isso está acontecendo e eu quero melhorar. Mas eu ainda estou praticando, né? Eu não tenho a perfeição. E aí a pessoa se sente um pouco só, entende? Eu mesmo lembro disso, assim. Uma das coisas que me fez procurar
o SEB e as comunidades, outras pessoas para poder conversar, é a sensação de eu estar só, de ter que descobrir tudo só. Eu queria alguém que eu pudesse conversar, entende? Alguém que eu pudesse falar um pouco de como é que as coisas estão andando e a pessoa dizer assim, tá bem, eu estou aqui do teu lado, eu vou te apoiar. Também a gente vive em uma região e em um momento histórico onde o acesso a tudo isso está favorável, né? Por exemplo, a ditadura militar acabou recentemente no Brasil. Se a gente pegar o período histórico, né? A ditadura militar acabou recentemente. Então imagina a gente falar dessas coisas no período da ditadura. A gente não teria condições de falar disso. Não teria. Também a gente nasceu em um local onde os ensinamentos estão disponíveis na nossa língua materna. Então a gente está com esse mérito que é professores falando em língua portuguesa, livros traduzidos para o português, ainda virão muitos outros, o Vitor da Luz da Letra ele já falou isso assim, muitos outros livros virão, e assim seguem, entende? Ou seja, a gente está tendo esse acesso aos ensinamentos na nossa língua materna. O Lama Padmasambhava, que é meu professor direto, ele conta que quando ele começou a estudar, ele pegava um dicionário de inglês e de chinês e ele ia para os textos tentar entender. Tudo no feeling, assim, tudo muito intuitivo, né? Então ele demorou um tempo para poder fazer isso. Hoje a gente vai na internet e digita e aquilo já está pronto. Tá? Outro ponto crucial, o Buda teve compaixão quando ele atingiu a iluminação e ele levantou para ir ao encontro dos seres, falar para eles, olha, a confusão não é bem como vocês estão achando, vocês não são isso que vocês são. Essa é a confusão, então. Achar que vocês são o que vocês acham que pensam que são. Aí o Buda se levanta e ele deixou tudo palmilhado, entende? O Dharma, as 4 9 verdades, o caminho de 8 passos, as meditações, tudo bem detalhado assim. E essa tradição vem sendo trazida há 2.600 anos até o momento atual para a gente. Né? É milagroso, pessoal. Talvez nesse momento a gente ainda não saiba diferenciar o que é diamante e o que é vidro, entende? Mas você ter acesso aos ensinamentos que a pessoa teria que viajar para ir para o Tibete para poder receber o ensinamento, e a gente está tendo isso na porta de casa. Assim, basta abrir o computador, abrir o navegador e preencher um formulário e você vai ter ensinamentos a isso. Outro ponto, assim, eu não sei se a gente se deu conta, mas houve uma coisa chamada parto. O parto, nascimento. E a gente sobreviveu a isso. Muitas mães morrem nesse processo. Muitos filhos morrem nesse processo. E em seguida também a gente foi acolhido. Foi acolhido por uma família e assim por diante, né? Então, a gente entende a preciosidade que é a gente ainda estar vivo, entende? Então, enquanto o pulso ainda pulsa, a Arnaldo Antunes, né? O que é que a gente faz com esse pulso que está pulsando? Se a vida ainda quer que a gente esteja pulsando, tem alguma coisa maior para a gente oferecer, então. Outra coisa, a gente não está em situações que envolvem medo, agressão. Como, por exemplo, a gente não está em um presídio, a gente não está em um hospital psiquiátrico, a gente não está em guerra, não está sob a influência de terceiros. Vocês entendem isso, sim? Tá dando para sacar o que a gente está preparando. A gente está tentando pegar essa mente de pobreza e virar ela pelo avesso. Ver que não tem essa pobreza que a mente diz que tem. Não tem isso, então. Por exemplo, a gente também poderia estar 100% imerso em carência. Mas a gente oscila, né? Ora está em carência, ora não está. Também se a gente olhar com cuidado, eu estou aqui numa sala. O número de pessoas que cabem mais ou menos nessa sala, se for todo mundo em pé,
dá mais ou menos umas 20 pessoas. Agora, se eu fosse encher essa sala com formigas do chão até o teto, quantas formigas dariam? Infinitas, entende? Ou seja, a vida humana ela é muito rara e breve em comparação aos outros meios e outras mentalidades possíveis, entende? A gente também poderia estar envolvido em disputas, guerras e competição em busca de poder, né? Em busca de hierarquia. Mas a gente não está, entende? A gente não está. A gente também poderia estar intoxicado por uma felicidade embriagada e por uma soberba achando que está tudo bem, né? Olha, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar, tá tudo bem. Ou seja, a gente está completamente delirando, entende? Não é que vai dar tudo errado e vai dar tudo certo, não é isso. Mas é muita ingenuidade dizer vai dar tudo certo e ficar esperando que as coisas aconteçam, entende? Então, quando a gente compreende verdadeiramente os dotes de uma vida humana, ela se torna preciosa. Quando ela se torna preciosa, quando a gente se dá conta de que tem uma vida humana preciosa, a gente redireciona nossas prioridades. É isso. Então, a vida humana preciosa, ela é tão rara, tão rara, tão rara, quanto a gente observar a luz de uma estrela ao meio-dia. Então, amanhã, a gente vai de meio-dia assim observar o céu assim em Recife e vai dizer: estou vendo uma estrela aqui. Vocês acham que é possível ver uma estrela ao meio-dia no céu ensolarado? Então, se a gente não aproveitar essa vida humana, a gente vai ser como uma pessoa pobre que tem acesso a uma ilha coberta de ouro, diamantes e joias, mas ela não sabe o que fazer com ouro, diamantes e joias, porque ela não sabe da preciosidade que ela já tem. O que seria o ouro, diamantes e joias? É as oportunidades e vantagens que a gente já tem, pessoal. Geralmente a gente fica um pouco aquela hiena da Hanna-Barbera, né? A gente já está com tudo, aí fica: ó céus, ó vida, ó azar. Para! Para, 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 para. Para. Ou seja, vamos olhar para a vida humana preciosa, né? Que tipo de vida eu quero oferecer hoje? Então, a vida humana comum eu estou sempre me sentindo demandado, gastado, iludido e por aí vai. A vida humana preciosa é que tipo de vida eu quero oferecer? Entende? Então, ou seja, dar amor e compaixão a si mesmo é um primeiro passo. Está incluído. Perfeito. Um passo até importante, é um passo que é um requisito fundamental. Aprender a enxergar amor e compaixão. Agora, amor mesmo, viu, galera? Aquele amor que diz: eu te amei, aí débito ou crédito. Tem aqui um relatório de quantas vezes eu te amei. Isso aí é outra coisa, beleza? Não é o tema de hoje, mas isso aí é outra coisa. Então, dar amor e compaixão, começando por si mesmo, é um requisito inicial e fundamental. Precisamos cuidar dos nossos corpos. Eu acho isso maravilhoso, porque poder falar sobre vida humana preciosa em períodos de pandemia, isso fica evidente, né? Porque todas as nossas seguranças foram colocadas em xeque. Então, por exemplo, como é que está o cuidado com o nosso corpo, pessoal? A gente precisa olhar para isso. Comer alimentos mais saudáveis e cuidar das nossas necessidades corporais diárias são importantes. Então vamos supor assim, cuidados essenciais da vida humana preciosa. Começar por aqui. Cuidar do corpo, comer alimentos saudáveis, cuidar das nossas necessidades corporais diárias, né? Organizar nossa casa. Por quê? Porque a casa ela é o nosso templo, né? Cuidar das nossas contas. Já pensou? Ah não, eu estava aqui meditando tanto que esqueci de pagar a conta de energia. Isso dá problema. Não tentem fazer isso, dá problema. Então, cuidar das nossas contas.
aprender a lidar com o dinheiro, cuidar das relações familiares, aprender a preparar o próprio alimento, se possível. Quando ele coloca aqui aprender a preparar o próprio alimento, é no sentido de evitar ao máximo comida industrializada. Por quê? Porque comida industrializada tem um efeito colateral no nosso corpo, na nossa saúde. E eu preciso de saúde para poder praticar. Então, a gente pode pensar que a prática de meditação é só sentar a bunda no chão e pronto. Nada, que nada. Pô. Sabe de nada, inocente. A prática já começa aqui. Cuidado com o corpo. Então, tudo isso são cuidados essenciais para começar a vida humana preciosa. Então, hoje, a gente tem a sorte de estar nesse corpo e ainda estar vivo. De poder estar escutando isso. Né? E certamente a gente é dotado de uma vida humana preciosa. Porque se a gente está aqui, a gente está tentando mudar. A gente está tentando buscar, né? Será que tem alguma coisa mais importante para fazer aqui? Como que eu posso oferecer? Como que eu posso servir? Então, nós temos essa aspiração, né? Que é, será que podemos trazer algum valor positivo para esse planeta? Eu até vou complementar, que é, será que eu posso trazer algum valor positivo para esse planeta? Eu posso parar de encher o saco? Porque tem outro lado também. Às vezes tem aquela pessoa que acha que aprendeu alguma coisa e quer sair por aí convertendo todo mundo. Pare, não tem que converter ninguém. Você precisa ser exemplo daquilo que você propõe. Eu acho que é Gandhi que fala alguma coisa desse tipo, né? É isso. Tá? Então o que acontece? Qual é a coisa ou o que você poderia fazer para dar início ao fluxo de compaixão no seu ser? Né? O que você poderia fazer? A resposta é simples, você precisa começar com o que você tem. E o que você tem é você mesmo. Então, comece separando um lugarzinho em casa, seja qual for o lugar, nesse momento é assim, comece pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente fica assim, seria bom, e seria bom, e seria bom. E esse seria bom, sabe-se lá o que é isso, porque a gente fica postergando e nunca chega esse seria bom. Começa logo. Ponto. Então comece preparando um lugar onde você vai começar a praticar. Lembra da compaixão, pessoal. Se não tiver compaixão, a prática da meditação vai se transformar num fardo. Ela vai se transformar numa corrida e você vai se cansar. É simples. Respira fundo e aprende a relaxar também. Relaxar dessa mente que ou uma hora ela está querendo agarrar as coisas ou uma hora ela está querendo afastar as coisas, entende? Relaxar não é aquele relaxar de você ir para um spa. Porque se fosse isso aí já tinha resolvido e não resolve. Relaxar é a pessoa aprender a utilizar essa mente que está antes e se observa, além do afastar e do agarrar. Desculpa, do agarrar e do afastar. Tá? Por favor, assim, se não lembrar de nada do que foi falado aqui, separe um momento do dia para você lembrar de quem você realmente é. Então, por exemplo, que a pessoa acorde de manhã e ela lembre que eu possa dar apoio, que eu possa dar encorajamento, que eu possa levar amor, bondade, que eu possa levar aceitação para as pessoas, que eu possa levar compaixão, que eu possa nutrir. Entende? Vai lá, prepara uma refeição e faz aquilo que o teu corpo está pedindo. De novo, vocês estão vendo que eu estou voltando para a questão do corpo. Né? Aí, Roberto, precisa ficar fitness para meditar? Não, pessoal, não é isso. Eu estou dizendo que não vai adiantar também pular esses cuidados. Que quando você sentar, tudo isso vai ficar tão evidente que você vai começar a ficar passando mal. Então você vai cuidando disso passo a passo, ou seja, cuide das necessidades básicas. E aos poucos vai instalando o hábito de meditar. Então, para não apenas o nosso benefício, mas para o benefício dos outros, que somos seres de relação,
a nossa vida começa a ser vivida de maneira plena. Isso é dignidade, pessoal. Isso é vida humana preciosa, a gente se reapropriar da nossa vida como ela de fato é. Não como as invenções que surgiram e as demandas ao redor estão fazendo. Não é. A gente precisa separar um momento do dia para lembrar quem de fato a gente é. Aí tu para em silêncio. E desse silêncio brota essa resposta. Quem de fato a gente é. Então, para enfatizar ainda essa questão da vida humana preciosa, ou seja, tem uma vida humana que é nascer, crescer, reproduzir e depois morrer. Biologia da 4ª série, né, pessoal? E tem uma vida humana que é preciosa. Tem uma vida humana que é preciosa. Então, por exemplo, Lama Padmasambhava, que é meu professor direto, explica a vida humana preciosa da seguinte forma. Nascer para uma vida humana preciosa significa se dedicar ao crescimento e à lucidez. E não simplesmente tomar essas vantagens que foram faladas aqui para obter resultados dentro do samsara. Por exemplo, eu quero usar da vida humana preciosa para ser alguém mais bonito, para ter uma pele mais bela. Ou então eu quero usar da minha vida humana preciosa para poder competir com a empresa que está lançando um produto que vai ser melhor do que o meu. Isso aí não é vida humana preciosa. Pelo menos no nosso contexto, não. Ou seja, uma hora a gente obtém resultados positivos, outra hora não obtém resultados positivos e fica essa gangorra, entende? Então, no contexto da vida humana preciosa, a pessoa só está desperdiçando a vida dela dessa forma. Então, deveríamos entender que a nossa vida deveria tomar um rumo claro, em direção à lucidez. Caso contrário, a pessoa só está perdendo tempo. Desse modo, todo o esforço cósmico que nos possibilitou, por exemplo, ter uma saúde, ter tempo livre. Pessoal, nesse exato momento, tem infinitas pessoas sofrendo numa prisão sem ter tempo livre porque elas não sabem o que vai acontecer, por exemplo, se elas dormirem. Será que a gente já se deu conta disso, assim? Então, a gente tem um nascimento humano precioso, que é o quê? A gente entende e decide. Porque eu posso entender e dizer, entendi. Aí, isso aí não transforma nada, entende? Frase motivacional não transforma ninguém. Agora eu posso entender e posso tentar ter uma decisão. Eu realmente gostaria de aproveitar a vida humana preciosa. Então a gente diz que de fato a vida humana preciosa se instalou. Quando a gente toma essa firme decisão. Quando a gente diz assim, eu acho que pelo samsara a gente não vai muito longe de fato. Então nesse momento a gente nasceu para a vida humana preciosa. E todas as liberdades, doces e facilidades de fato fazem sentido. Tá? Assim, quando a gente se dá conta disso, a gente pensa, bom, eu acho que não falta mais nada. Eu realmente gostaria de seguir com a vida humana preciosa. Aí a gente olha para isso e a gente vai precisar ver o quê? Complementar a vida humana preciosa com a impermanência, com o karma e com o sofrimento, para depois surgir a noção de refúgio e bodhicitta. Então, pessoal, agora é o momento ideal para praticar, porque a gente ainda está vivo. Os tibetanos ilustram o nascimento humano precioso como um encontro improvável de uma boia feita de madeira que está no oceano e o diâmetro dessa boia é tal que uma tartaruga cega que está vagando há 100 anos resolve subir para tomar ar. E aí quando ela sobe, ela consegue encaixar exatamente a cabeça dela nessa tora de madeira. A pessoa vai dizer, que explicação mais sem nexo. Não, pessoal.
A tartaruga cega é a gente se achando o máximo, indo para um lado para o outro, se revoltando quase que de uma maneira infantil diante da realidade, sem se perguntar o que a realidade acha das nossas intenções e pressupostos. Aí, o círculo de madeira são as condições humanas preciosas e a cada 100 anos é que a tartaruga sobe. Aí, por acaso, encaixou da tartaruga encaixar na boia, né? Ou seja, por acaso a gente se dá conta. É claro, a vida humana preciosa é agora. Não temos tempo a perder. Agora é o momento ideal para praticar. Todas as vantagens estão aí. Todas as vantagens estão aí. De novo, 3 vezes. Todas as vantagens de uma vida humana preciosa estão aí. Segundo, todas as vantagens de uma vida humana preciosa estão aí. E terceiro, todas as vantagens de uma vida humana preciosa estão aí. Então, com a motivação sincera de não querer perder mais tempo na lista infindável, né, de desejo e apego, sempre tem um desejo e apego novo, pessoal. A gente relembra de novo a motivação de querer seguir por compaixão. Como a gente falou aqui, né? Que a gente queira chegar nos lugares sem querer ser vampiro, entende? O mundo já está cheio de vampiros, pessoal. Que a gente chegue nos lugares de forma bem simples, assim. Que eu possa dar apoio, que eu possa dar encorajamento, que eu seja fonte de amor, que eu seja fonte de bondade, que eu possa encorajar a aceitação, que eu possa oferecer compaixão, que eu possa nutrir, que eu possa encorajar o outro, que eu possa ser que eu possa ser aquela pessoa que vai mandar a real para o outro acordar, porque a gente está num tempo que está todo mundo tão indiferente que às vezes é bom que tenha alguém que mande a real para a gente se balançar, entende? Porque é como se a indiferença tivesse virado moda. Então, para hoje eu quis trazer esse tema de liberdades e vantagens de uma vida humana preciosa, e ele vai ser complementado nas próximas quartas, tá? Então, na próxima quarta, a gente vai complementar a impermanência, porque a gente vai fazer o elo entre vida humana preciosa e impermanência. Quando eu contemplo a vida humana preciosa e a impermanência, eu não quero mais perder tempo em picuinhas, pessoal. Porque eu não tenho tempo a perder. Eu só tenho tempo para oferecer e servir. Se não for para oferecer e servir, eu não vou encher o saco de ninguém e vou ficar na minha e vou seguir o caminho. Estou aqui para oferecer. Que essa seja a nossa motivação. Acordou amanhã de manhã. Tem uma cama, tem saúde, tem água, tem café, tem alimento. Acordou bem, tem uma ducha fria para poder dar aquele banho. Como que eu posso oferecer? Essa é a pergunta, entende? Essa é a pergunta que abre o coração. Aí a gente vai ver, tá? Nas próximas quartas. Impermanência, depois karma, depois sofrimento, depois refúgio bodhicitta. Quem quiser se aprofundar nesse tema, tem Os Portões da Prática Budista, de Chagden Rinpoche, As Palavras do Meu Professor Perfeito, de Patro Rinpoche, Comentários sobre o Nondro, de Chagden Rinpoche também, e Não é para a Felicidade, de Dzongsa Khyentse Rinpoche. Tá? Então esses livros abordam esse tema de maneira especial e de maneira mais profunda. Tá? Hoje foi só uma amostra grátis, assim.